O trabalhador ele tem que procurar, em regra, o seu sindicato, né, e relatar os problemas que ele está sofrendo, porque, em regra, é o sindicato que vai poder conversar lá com o empregador da melhor forma possível. Ele pode também relatar para o próprio empregador, né, que ele está sofrendo com aquilo e ver se tem abertura para que a condição de trabalho seja, né, melhorada e ele não venha a adoecer e a piorar. Muitas vezes o assédio moral que o trabalhador sofre, né, no exercício da sua profissão, ele desencadeia um adoecimento mental, ele pode sofrer do assédio moral um dano moral. O dano moral ele não precisa de prova do sofrimento que a pessoa teve. Se for constatada a conduta assediadora, ela é suficiente para que o trabalhador tenha uma reparação, uma indenização, né, em termos financeiros, porque em termos de reparação da saúde mental isso aí é muito complicado, mas ele vai ter direito a uma indenização pelo dano moral que ele sofreu por ter um ambiente de trabalho com assédio, né, com assédio moral. A empresa ela deve ter uma política, né, para garantir um meio ambiente de trabalho saudável, sem assédio, sem pressões absurdas, sem exigência de metas inatingíveis, né? E deve prezar por um ambiente saudável e seguro, de forma que os seus trabalhadores não adoeçam por conta do trabalho, né? Assim, a exigência, metas são próprias de qualquer trabalho. O que não se pode ter é um excesso, né? Um exagero, algo impossível, inalcançável, né? Que isso vai frustrar o trabalhador, vai estressar ele de uma forma que pode levar a um adoecimento. Você pode, assim, né, no âmbito do direito, a gente tem o Código Civil, que diz que toda conduta, né, que gere dano, ela é passível de reparação. A própria Constituição também garante isso no artigo 5º, né, que todo dano que você sofre, seja ele moral ou seja ele físico, é passível de reparação. Então, se o trabalhador está ali exercendo sua profissão e a chefia ou os colegas praticam conduta assediadora contra ele, né, maltratam, xingam, estabelecem metas impossíveis, colocam uma pressão exagerada ou qualquer outra coisa, e isso gera um dano, esse trabalhador tem direito à reparação. Isso está garantido na Constituição, isso está garantido no Código Civil também. Cada pessoa reage de uma forma, né? Mas quando as pessoas são agredidas e estão ali, elas são agredidas não porque elas fizeram algo errado, mas porque foi exigido do trabalho delas que elas ligassem, né, para clientes oferecendo produtos e serviços. E aí elas sofrem xingamentos, humilhações, e por outro lado elas também sofrem pressão da chefia para que elas batam as metas, né, e liguem para mais clientes e consigam fazer mais vendas, né. Cada pessoa vai reagir de uma forma, mas em regra isso gera no mínimo estresse para esse trabalhador, né? E esse estresse ele pode somatizar e pode ter consequências diversas, né? Ele pode desenvolver uma gastrite, ele pode desenvolver um estresse pós-traumático, uma insônia, depressão. Então, assim, cada pessoa vai reagir de uma forma, né? Tem pessoas que vão gerar uma compulsão alimentar, outras pessoas, em vez da compulsão alimentar, elas vão desenvolver, às vezes vão vomitar, vão ter diarreia, de nervoso pelo estresse, né? Então, assim, cada um vai desenvolver um tipo de problema, né? Cada um somatiza de uma forma. Mas o estresse, ele é muito maléfico, né? Ele faz muito mal, tanto para a saúde mental quanto para a saúde física das pessoas. É muito difícil a gente dizer, assim, que esses trabalhadores que estão sofrendo assédio, né? Que estão sofrendo essa pressão por parte da chefia e por parte dos próprios clientes, que eles têm alguma responsabilidade e que eles poderiam evitar o seu próprio adoecimento por estarem sujeitos a esse estresse, né? Numa conjuntura em que o desemprego está altíssimo, né? Que a economia não oferece muitas oportunidades, né, de trabalho para as pessoas. Às vezes aquele posto de trabalho no telemarketing é tudo que a pessoa tem para sobreviver, para manter sua família, para conseguir, né, manter suas condições de vida.
Então, ela precisa daquele trabalho. E aí ela é submetida a essas condições porque o próprio empregador, os clientes sabem também que aquela pessoa não pode abrir mão daquele trabalho. E se valem disso muitas vezes para colocar mais pressão, para assediar moralmente, né? Então não dá para você dizer que o trabalhador, nessa condição, ele tem responsabilidade pelo que ele está sofrendo. Na verdade, ele é vítima. Né? E a gente responsabilizar ele seria até injusto, né? Com a conjuntura toda que é colocada de forma impositiva para ele. Em regra, depressão, as pessoas desenvolvem depressão, aí junto com a depressão, insônia, aí tem problemas também, né, relacionados à alimentação, ou a pessoa não se alimenta, ou ela passa mal com que ela se alimenta em razão do estresse, a própria ansiedade, né, que vai gerar aí a insônia, a depressão. Tem, assim, diversos problemas de saúde, né? A pessoa pode desenvolver até problemas cardíacos. Tudo que o estresse, né, faz na saúde da pessoa, dependendo de como o corpo dela reage, ela pode desenvolver de problema de saúde. Acho que a gente vai precisar aí de muitos anos de uma mudança de mentalidade por parte das empresas, das instituições que contratam empresas de telemarketing, para que esse ambiente de trabalho possa se tornar saudável, né? É preciso que as empresas entendam que elas têm que estabelecer metas possíveis, que elas não podem restringir o uso de sanitário por parte desses atendentes de telemarketing, que são obrigados a ficar falando por horas e aí sentem sede, bebem água, e aí por isso tem a necessidade básica de urinar, e aí o empregador não deixa, porque limita as idas ao banheiro. Então, assim, precisa ter uma compreensão até das necessidades fisiológicas básicas, né, do ser humano, para que esse ambiente de trabalho se torne saudável, porque no atual momento o que a gente observa não é um ambiente saudável e a gente vê isso ainda assim, como uma meta que está muito distante da realidade atual desses trabalhadores. A verdade é o seguinte, entra com um processo contra a empresa. Ela pode até fazer a denúncia lá no Ministério do Trabalho, na Delegacia Regional do Trabalho, mas aí é uma parte mais administrativa. No TST chega o que foi judicializado, o que entrou na justiça. Então, processa a empresa pedindo uma indenização por dano moral. Então, às vezes pede 30 mil, pede 50 mil por ter sofrido aquilo. E aí entra primeiro lá no juiz do trabalho, na vara. Aí o juiz fala, tem direito ou não tem direito? Aí quem perdeu recorre para o TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho. Aí o TRT julga. Aí quem não ficou satisfeito, quem perdeu, recorre para o TST. E aí o TST vai julgar, mas ele vai julgar observando só, ele não vai, por exemplo, poder produzir novas provas, ele não vai poder escutar testemunha, nada disso. Ele vai só dizer o direito. E se, por exemplo, num TRT a pessoa perdeu, mas se ela tivesse em outro estado, o TRT do outro estado ia dar ganho de causa, ela também pode recorrer para o TST, falando, olha, se eu tivesse em outro estado, eu teria ganhado. Então, pode recorrer lá para o TST. Então, o que o TST faz é uniformizar o direito. Então, ele só vai analisar, assim, teve um enquadramento do direito errado, então eu vou consertar. Teve julgamentos de 2 TRTs diferentes, então eu vou falar como é que os dois têm que aplicar, porque não pode um aplicar de um jeito e outro aplicar do outro. Então, a função do TST é uniformizar a jurisprudência. A jurisprudência é como o direito se aplica ao caso concreto. Depende muito de como é que veio a descrição dos fatos lá pra gente, entendeu? Mas se ela foi condenada, em regra, se o TST mantém, se ela foi condenada, vai manter a condenação. Se ela não foi condenada, não vai manter a condenação. O trabalhador, na primeira instância e no TRT, ele não precisa de advogado. Ele tem o que se chama de jus postulandi. Só a Justiça do Trabalho tem isso. Agora, para ir para o TST, ele vai precisar de um advogado. Aí se exige o advogado. Mas para ele ir lá na vara e para ele ir no TRT, ele pode fazer o pedido. Ele não precisa citar artigo de lei, ele não precisa nada. Se ele contar o que aconteceu com ele, fizer um pedido, chama jus postulandi isso. Ele pode fazer o pedido sem precisar de um advogado. Entendeu? Porque ele não tem, não é porque ele é, né, assim, é porque ele não tem a formação, né, jurídica. Então, assim, existe isso justamente para tentar facilitar, né?
para não obrigar o trabalhador a para ele receber o salário dele, né? Muitas vezes eles vão pedir ao salário, a hora extra que trabalhou e não recebeu, né? É o adicional noturno, às vezes é o próprio salário do mês que não foi pago. Então, assim, ele criou-se isso para facilitar, para ele ter um acesso mais direto, né? Só que ao mesmo tempo ele também não tem o preparo jurídico que a empresa tem. E aí a empresa vai com tudo, né? Ela tem dinheiro, ela tem como pagar um bom advogado.